Os seguidores e simpatizantes do cristianismo, quando ouvem explanações do Projeto Reina, devem achar estranho que o Projeto Reina não usa termos como igreja, apóstolo, batismo, Messias e outros mais. Sentindo que eu devo falar sobre isso, o Projeto Reina apresenta hoje essa explanação. Principalmente pelo fato de que o Projeto Reina não é uma religião, não é judaísmo e nem cristianismo. Os termos usados pelas religiões já vêm carregados de significados religiosos, que não são compatíveis com o que o texto sagrado realmente quer nos dizer. Cada termo original traz uma correção de algo que a religião expressa mal ou de forma errada. Por exemplo, a palavra igreja. Quando você fala igreja, o que vem na cabeça do ouvinte? Ou o catolicismo, com aqueles recintos altamente arquitetônicos e todos os seus respectivos métodos de trabalho religioso, ou então um imóvel comum onde evangélicos se reúnem para praticar a religião deles. A palavra igreja leva a nossa mente para dentro da ideia de um endereço fixo, que tem que ter CNPJ e até funcionários mesmo fixo para cuidar do local. Mas quando o Projeto Reina fala Kehillah, que é o termo hebraico referente à congregação, Kehillah, esse termo puxa a nossa mente para o conceito original, porque Kehillah não tem nada a ver com igreja. Kehillah é apenas o ajuntamento em si, o ajuntamento de fiéis, a reunião dos fiéis, que inclusive pelo conceito original, a Kehillah pode se reunir em qualquer lugar, inclusive em praça pública, na casa de alguém, sem necessidade de um endereço fixo. Já o conceito de igreja não. O conceito de igreja pressupõe que o pessoal está fixo num local. Então, se por acaso surgir amanhã ou depois uma perseguição religiosa, não tem como fugir, porque eles têm endereço fixo. A congregação messiânica, quando era apenas Kehillah, quando o pessoal perseguia muito, eles se reuniam em outros locais diferentes. A congregação de Yeshua não foi feita para ser fixa e nem para ficar num lugar só. E mais, quando você pensa na palavra igreja, automaticamente você pensa nas centenas de divisões que ela tem atualmente. Porque denominações são divisões. Você pensa em igreja, você pensa o quê? Não existe uma igreja. Existe a católica, e existe a ortodoxa, e existe a batista, metodista, universal, presbiteriana. Sendo que Kehillah é Kehillah, é uma coisa só, é o ajuntamento dos fiéis. A Kehillah não foi feita para ser dividida. Denominações, tem pessoas que acham que denominação é de Deus. Denominações são apenas divisões humanas. Um indivíduo quer acreditar que todos são de Deus, seguindo normas totalmente contrárias e contraditórias, quando na verdade não existe, isso não procede. O próprio Shaul Hachalia, Paulo, escrevendo a uma das congregações, como a gente vê na Bíblia, ele condenou as divisões. Porque um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Pedro, outro diz eu sou de Apolo. Por acaso Mashiach está dividido? A colocação de Paulo foi essa. Mashiach está dividido? Pela definição natural, a Kehillah é a Assembleia Messiânica. É o organismo que concentra os fiéis de um único Deus e Senhor. E que deveriam ter unidade. Deveriam ter. Em torno da única e mesma doutrina bíblica, que é uma só. Não há nenhuma citação bíblica, nenhum trecho, nenhuma parte da Bíblia que defenda que a doutrina pode ter múltiplas interpretações. Pelo contrário, a doutrina do Pacto Novo é uma só. Yeshua não está dividido. Na verdade, achar plausível que a doutrina messiânica possa ter dezenas de interpretações diferentes dentro de um mesmo tema, como o evangélico faz, seria o mesmo que você achar normal que Yeshua lá no céu está discordando do Deus Pai em um monte de coisa. Mas não. O Deus vivo justamente se apresenta na figura dupla de Pai e Filho para mostrar o quê? Que Deus é um só e que não há discordância no pensamento espiritual. O Pai e o Filho são um em tudo. Outro exemplo também de termos que o Projeto Reina não usa, o da religião. Mashiach.
é preciso ter um mínimo de coerência no que se fala. Machia equivale no grego, no pensamento grego, a Cristo. Mas a palavra Cristo não serve para tipificar Yeshua. Essa palavra também está corrompida. Não sei se você consegue entender isso que eu vou te dizer, mas a igualdade de conceitos tende a agregar os inagregáveis. A igualdade de conceitos tende a agregar aquilo que é inagregável. Exemplo, existe uma religião aqui no Brasil intitulada Religião do Cristo, de Deus e do Espírito Santo. Aí você pensa assim, estou precisando ter um momento com Deus. Você passa a ver o título deles e lá a fachada deles. A tendência natural é você acreditar que aquilo ali faz parte do Pacto Novo. Eu estou pensando aqui que eu preciso falar com Deus. Passei ali, tem um negócio ali, um lugar escrito Religião do Cristo, do Deus e do Espírito Santo. Deve ser tudo a mesma coisa. Porque está falando do mesmo Deus que a Bíblia fala, em tese. Mas quando você está lá dentro, tudo lá é diferente do ensinamento original. Ensinamentos são diferentes, as rezas são diferentes, é tudo diferente. E com isso você pode acabar sendo desvirtuado sem perceber. Porque nenhuma religião atual ensina a verdade como ela foi entregue. Nenhuma igreja atual ensina o ensinamento espiritual do jeito que está no texto original da Bíblia. Mas, teoricamente, todos eles estariam falando do mesmo Deus. Como é que pode isso? Simplesmente não pode. Quando você chama Yeshua de Machia, você está mantendo... Olha só a diferença do conceito grego de Cristo para o conceito original de Machia. Quando você chama Yeshua de Machia, Yeshua HaMashia, você está mantendo a noção original de que o Salvador do mundo era judeu. Que ele procede de Israel. E que, como Yeshua disse, a salvação vem dos judeus. A nossa crença procede de Israel. A salvação está vinculada à palavra Israel. Nossa salvação está vinculada ao termo Israel. Atualmente tem muita gente por aí tentando desvincular Yeshua de seu feedback judaico. E já tem gente dizendo, porque Cristo era palestino, porque ele nasceu na Cisjordânia. O homem Yeshua era judeu, ele nasceu na Judéia. Não existia Cisjordânia nem Palestina naquele tempo. Hoje em dia os filhos do mundo tentam burlar a verdade dos fatos, dizendo que Yeshua era palestino, porque aonde ele nasceu, Betlehem, Belém, hoje em dia é terra de palestino. Mas naquela época não existia nem a palavra Palestina. Aquilo lá simplesmente era tudo Judéia. Se você estudou um pouco de história no colégio, você sabe disso. Não existia Jordânia nem Cisjordânia, nada daquilo. Só existia Judéia. E mesmo que naquele tempo já existisse a palavra Palestina, Yeshua era judeu porque ele era da tribo de Judá. Sendo da tribo de Judá, conceitualmente como a gente vê no meio dos judeus, sendo de uma das tribos dos filhos de Jacó, o cara pode nascer aonde quiser, Brasil, China, Canadá, ele é judeu. Yeshua era judeu. Ele nasceu, por acaso, digamos assim, ele morava no território da Judéia, mas ele era judeu, porque ele nasceu da tribo de Judá. Não existia conceito de palestino. Yeshua é apenas judeu. E apesar da palavra hebraica Machia, na época, claro, eles falavam aramaico, e o termo correto e referente a isso em aramaico nem é Machia, é Meshirra. Meshirra. Mais uma evidência dentro daquilo que a gente fala, que o texto sagrado foi escrito em aramaico e passado para o grego. O aramaico Meshirra foi lido como Messias. Leitura grega do aramaico. Mesma coisa a gente fala sobre a palavra Shalia, que a religião chama de apóstolo. Até o Projeto Rina já fez uma explanação falando sobre esse tema Shalia. Os líderes do catolicismo, chamados papas, religiosamente, eles são considerados apóstolos. E alguns líderes evangélicos usam essa palavra como título. Porém, os conceitos são todos diferentes uns dos outros. Vamos pegar a palavra correta, Shalia. Um Shalia, como era no caso com os 12 de Yeshua, eram homens que tinham uma marca sem igual perante o resto do mundo.
Eram homens que conviveram pessoalmente com o Salvador, foram chamados pessoalmente pelo Salvador e foram doutrinados pessoalmente pelo próprio Salvador. Porque a missão de um Shalia era ser testemunha do Salvador. Ou seja, o Salvador em si não era um homem comum como eu, mas teve 12 humanos comuns como eu que andaram com ele, aprenderam tudo dele e davam testemunho daquilo que receberam dele. Todos os 12 Shalia, ou como se diz no plural hebraico, todos os 12 Shelihim, viram Yeshua. Eles foram chamados pelo próprio Yeshua e aprenderam dele, como foi o caso de Paulo. Mas aí, quando Judas Iscariote morreu, o pessoal quis se reunir para eleger Matias para a vaga de Judas. Matias não era Shalia. Yeshua não chamou ele não aprendeu de Yeshua, ele não andou com Yeshua. O 12º da ordem foi Paulo, que Yeshua escolheu pessoalmente. E ainda tem gente do meio evangélico que não aceita isso. Outro termo que Projeto Reina não usa, o da religião. Tevilá, que é o termo que a religião transformou em batismo. O judaísmo atual até pronuncia a palavra Tevilá. O judaísmo messiânico cita a palavra Tevilá. Mas eles não fazem a Tevilá do jeito que os discípulos de Yeshua faziam no primeiro século. A Tevilá em si não dependia de nada, a não ser do fato da pessoa aceitar o testemunho de Yeshua e reconhecê-lo como Mashiach, enviado por Deus. Feito isso, a pessoa podia realizar a imersão em qualquer água movente, rios, lago, lagoa. A imersão em piscina podemos até dizer que é válida, que algumas religiões usam, mas o recomendável é, como diz no texto da Didaquê, que seja realizada em águas vivas, quer dizer, águas moventes, como rios, praia, lagoa, águas moventes, chamavam de águas vivas. Inclusive a Didaquê, que é um texto espiritual que não faz parte da Bíblia, até dá um exemplo sobre a chamada aspersão, quando a pessoa molha a testa da pessoa, em nome de Yeshua. Mas a Didaquê mesmo recomenda que isso daí só deve ser feito quando não há a menor condição de se fazer a tevilá normal, em água movente. Quando não há a menor condição em nenhum sentido, aí faz assim. Mas se tem alguma água movente, rio, praia, lagoa, lago, é lá que deve ser feita a tevilá, em águas vivas, águas moventes. Mas quando você chama tudo de batismo, sem se dar conta, você está se sujeitando aos conceitos que a religião adulterou, ou que inventou para desvirtuar o que Yeshua ordenou. E você acaba aceitando os conceitos adulterados. Um fiel autêntico deve se resguardar dos conceitos adulterados, pois, como bem disse Paulo, um pouco de fermento pode levedar a massa toda. A mesma coisa também com a palavra Deus. Tem gente que se incomoda porque o Projeto Reina escreve Deus com D minúsculo. Mas Deus não é nome de ninguém. Deus é apenas uma palavra de dicionário. Deus significa divindade. O Deus da Bíblia é Yah, ou Allah, como se fala no aramaico. Tem o termo Elohim em hebraico, mas esse termo também não é plausível porque é um termo no plural. Fica estranho se referir ao Deus vivo no plural. Porque espiritualmente falando, apesar de ter o Pai e o Filho, o Deus existente é um só. Por que plural? Se os falantes de aramaico se referiam no singular, Allah. Então, é Yah, não é Deus, é Yah, ou Allah, que é o termo referente ao Deus vivo. E por fim entra o fato de Projeto Reina não chamar o Salvador de Jesus. Talvez alguém se incomode com isso também. Mas o nome Jesus é uma criação do sistema religioso. Que é o religioso evangélico, ele tem mania de dizer assim, Jesus é o nome que está acima de todo nome. Como pode um nome que foi criado no século IV estar acima de todo nome? E quem viveu antes do século IV? O nome que está acima de todo nome no mundo espiritual é o nome original do Salvador, Yeshua. Não é à toa que as variações posteriores do nome, todas são parecidas com Yeshua. Yesu, Yeshu, Yesu.
e Jesus também derivou de Yeshu. O nome original é Yeshu. Bom, se o nome original do Salvador é Yeshu, aí você vai pensar assim, por que o Projeto do Reino então chama de Yeshua e não chama só de Yeshu? Porque hebraico e aramaico são línguas irmãs, e algumas pronúncias são apenas uma questão de sotaque ou região. Tecnicamente falando, hebraico e aramaico são quase a mesma língua, são da mesma família. Apenas tem as variações que são naturais entre línguas da mesma família. Eu, pessoalmente, quando eu oro invocando as duas formas do nome. Eu digo, em nome de Yeshua HaMashiach, Meshirra, Yeshu. Ou então eu falo, não sei o que, em nome de Yeshua, Meshirra, Yeshua HaMashiach. Por que eu cito os dois nomes? Tem que citar os dois? Não precisa necessariamente citar os dois. Eu faço isso para valorizar a forma original do nome dele, porque o nome dele, enquanto ele estava no mundo, era Yeshu. E para também respeitar a língua que é usada atualmente em Israel. Porque os israelitas hoje em dia não falam mais aramaico, eles falam hebraico. Então quando eu oro, Deus não sei o que, não sei o que, não sei o que, em nome de Yeshua HaMashiach, Meshirra, Yeshu. Ou tal, em nome de Yeshua Meshirra, Yeshua HaMashiach. Ao mesmo tempo eu estou dando honra e valor ao nome original e à língua que é falada atualmente entre o povo israelita. Você não precisa necessariamente fazer isso. Mas se você apenas aceita o nome Jesus, você só aceita chamar de Jesus, aí a sua mente fica transitando entre vários fermentos. Porque hoje em dia Jesus virou nome e sobrenome comum. Esses dias na televisão foi preso um bandido perigoso, o nome dele, fulano tal de Jesus. Aí prenderam uma quadrilha de pedófilo, de estuprador, o nome do estuprador era não sei o que lá de Jesus. Isso não cai bem. Eu prefiro evitar. Prefiro o correto, o original. E é por isso que Projeto Reino não usa as expressões da religião. Bem-aventurado é aquele que sempre faz separação entre as coisas santas e as coisas profanas. Esse consegue arrumar a casa do jeito certo. Eu falo em arrumar a casa no sentido parodiando a mensagem de Isaías a Ezequias, quando Iá falou para ele: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E colocar a casa em ordem aí nesse sentido que Iá falou para Ezequias era: arruma a tua vida, no sentido espiritual. E assim também Projeto Reino te diz hoje: põe a tua casa em ordem, porque você não ficará para sempre aqui nesse mundo. E a verdadeira casa do fiel não é aqui nesse mundo. Quem tem ouvidos, ouça.